essa live. Vamos avançar em nome de Jesus. Vamos passar essa live para outras pessoas, para que a gente possa também abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus antes de começar, e que Ele venha falar conosco. Amém? Querido Deus, Pai, Espírito Santo, meu amigo, eu chamo a Tua doce presença, eu chamo a Tua presença, Espírito Santo, para que o Senhor venha me ajudar a passar aquilo que o Senhor tem me mostrado. Eu te agradeço, Senhor, por essa live, por esse dia, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que vão assistir depois. Que não seja eu, Pai, a falar, mas seja o Senhor a me conduzir em tudo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua graça é inesgotável para nós. Pai, muito obrigada. Senhor Jesus, eu te amo, eu não posso fazer nada sem a Tua presença. Eu te agradeço, Espírito Santo, por me conduzir em tudo. Obrigado, Senhor. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Abençoe cada palavra, Pai, que sair da minha boca. Que não seja eu, seja só o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor possa blindar, Pai, as redes de Wi-Fi, os telefones conectados, a energia. Que nenhum mal externo venha tentar nos impedir daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Sozinho eu não posso nada, Senhor, mas contigo eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece e nos dá vigor para fazer a Tua vontade. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja o grande Yahvé. Obrigada, Pai, por esse dia, por essa manhã, por a tarde que daqui a pouco começa. Eu glorifico o Teu nome, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Quando Deus está com você, até o vale prospera. Eu quero que você saiba disso hoje. Que onde você chegar, se Deus está com você, a coisa tem que mudar. O caminho prospera. Amém? Então existe uma verdade espiritual que muitos ainda não compreenderam. A presença de Deus não impede processos difíceis. Bom dia, Nina. A presença de Deus não impede processos difíceis, mas garante um final vitorioso. Muitos pensam que prosperidade é a ausência a ausência de luta, a ausência de injustiça. Mas a vida de José nos ensina exatamente o contrário. Bom dia para quem está entrando. Amém? Então, a presença de Deus não te livra da cova, da traição ou da prisão. A presença de Deus não nos livra das aflições. Bom dia, Marilene, Deus abençoe sua vida. Mas transforma cada uma dessas etapas que a gente passa em degraus para o propósito. Amém? Então José, ele não era próspero, porque ele estava em um lugar, ele estava num local que era favorável, mas José não era próspero. Então eu quero falar hoje sobre José, para que vocês entendam, que tragam a história de José para dentro da vida de vocês, que José passou por muito. Quem foi José? Quanto ele sofreu? Foi vendido, traído pelos irmãos. E eu quero que a gente traga isso para os nossos dias de hoje, porque nós somos traídos. A nossa família muitas vezes se levanta. A nossa família nos trai. A gente tem traição. A gente muitas vezes tem covas onde as pessoas tentam nos derrubar, tentam nos parar. E até prisões espirituais, prisões emocionais, que todos nós passamos. Mas que Deus não nos impede de passar por esses processos, mas Deus nos transforma nesse processo, em cada etapa da nossa vida. Então José não era próspero porque estava em um lugar favorável. Ele era próspero porque Deus estava com ele. Então, muitas vezes nós estamos no Egito, como José esteve. A gente está no Egito, passando pelo Egito, e o Senhor nos abençoa, não porque a gente está passando por um lugar, um processo.
ou porque a gente está no Egito, mas porque Deus está conosco. E se Deus estiver com você, você pode estar no fundo do poço. Aquele processo, ela vai passar. E Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Porque é Deus que está com você. Então, essa é uma chave que muda tudo. Quando eu estava lendo ontem a passagem de José, eu entendi que tudo aqui tem no versículo, em Gênesis 29, que fala assim: José foi vendido, mas sempre, eu quero acrescentar isso aqui, que está aqui na Bíblia para vocês, que sempre falava assim, no versículo bíblico, e Deus estava com José. Sempre tem, você vai ler um capítulo e sempre vai aparecer, e Deus estava com José. Então, José passou por tantos processos, mas Deus estava com ele. Então, se Deus está com você e você está passando por tantos processos e dificuldades, se Deus estiver com você, esses processos e esses problemas não é para a morte, mas é para a vida. Hoje você pode estar em um lugar difícil, mas se Deus está com você, isso não é o fim, é o caminho. É o caminho para a prosperidade da sua vida. A prosperidade do seu propósito. Então Deus está com você mesmo no processo. Eu quero falar aqui em Gênesis 39, 2, que fala assim. Gênesis 39. Aqui em Gênesis 39, eu não vou ler tudo porque é bastante grande. E fala que aqui foi o processo quando José foi levado para o Egito e ele foi comprado por Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Então aqui fala do processo que José passou. Mas no capítulo 39, versículo 2, fala assim: o Senhor estava com José e foi homem próspero. Você sempre vai achar essa passagem, essa frase aqui: e o Senhor estava com José. José não estava no palácio quando esse versículo foi declarado. Então ele ainda não tinha passado pelo processo de ser governador. Mas ele já estava no início do processo, porque ele já tinha sido vendido. Então, José não estava no palácio quando esse versículo foi declarado. Deixa eu bloquear aqui um abençoado. Pronto. José não estava no palácio quando esse versículo foi declarado. Ele estava como escravo. Isso quebra completamente a lógica humana. Como alguém pode ser chamado de próspero estando em um lugar de dor, de perda e de injustiça? Então, como é que a gente pode, muitas vezes, a gente diz assim: não, a minha vida é próspera, sendo que você está passando só por dor? É porque eu não estou falando aqui de prosperidade de dinheiro. Aqui o dinheiro é uma consequência. Mas eu estou falando da prosperidade de quando Deus está com você mesmo na luta. Então você prospera mesmo na dor. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é falta. Prosperidade é quando a gente não tem falta de tudo que a gente necessita. Seja na nossa parte emocional, espiritual, financeira, familiar. Amém? Então, como alguém pode ser chamado de próspero estando em um lugar de dor, de perda e de injustiça? Porque a prosperidade de Deus não começa no externo, ela começa na presença. Se a presença de Deus está com você, você vai viver uma vida igual a José. Você vai ser traído muitas vezes. A gente pode ser traído, a gente vai ser traído. A gente pode ser vendido, arrancado da nossa terra, separado da nossa família. Mesmo assim, Deus estará conosco. Isso é prosperidade. É quando mesmo no meio de todo o caos, de toda a traição, Deus está conosco. Isso nos ensina algo poderoso. Você não precisa estar no lugar certo para viver a promessa. Você precisa estar com a presença certa. Hoje talvez você esteja em um ambiente que não te valoriza. Pessoas que não te valorizam, pessoas que não estão nem aí para você, pessoas que te abandonam, que te traem. É uma fase difícil da sua vida e todos nós passamos por essas fases. Em um lugar que você nunca imaginou estar, você pode estar passando por isso.
Mas se Deus está com você, a prosperidade já começou na sua vida, mesmo que ainda não seja visível. Aleluia. Então, eu quero falar aqui, eu quero continuar no versículo, no capítulo 39. Agora eu quero ir para o versículo 8, do 8 a 9, que fala assim: José teve uma oportunidade perfeita aos olhos humanos. Essa parte aqui é forte. Onde ninguém via ou veria, ninguém saberia e parecia vantajoso. Que é quando a gente chega na parte da esposa de Potifar. Que aqui vai revelar o nível da intimidade com Deus. Então a gente tem que trazer para os nossos dias, para a gente entender o nível da nossa intimidade com Deus. Que quando a mulher de Potifar, ela tenta levar ele para a cama, de todo dia ela chamava ele, tentava ele levar para a cama, José fala assim para ela, no capítulo 39, do versículo do 8 ao 9: Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José não estava preocupado com a consequência daquele ato. Ele estava preocupado com o coração de Deus, o que Deus ia achar. Então, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de fazer coisas que ninguém vai ver, que pode ser vantajoso para nós e que ninguém saberia. Mas a nossa preocupação não é nem com as pessoas, mas é o Deus que vê tudo. E essa foi a preocupação de José. José não estava preocupado nem com a questão de Potifar. Lógico que ele se preocupou, mas ele se preocupou em segundo lugar. Em primeiro, ele se preocupou o que ele faria e pecaria contra Deus. Como ele diz aqui: como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José não estava preocupado com a consequência das pessoas, mas ele estava preocupado com o que Deus ia achar. E isso é maturidade espiritual. Hoje muitas pessoas só evitam o pecado por medo da consequência do que as pessoas vão ver. Mas quem conhece Deus evita o pecado por amor a Deus. Exatamente, Nina, por temor a Deus. Então, se você é uma pessoa que realmente você teme a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, você não comete aquilo que você sabe que é pecado. Não porque ninguém está vendo, mas porque você teme a Deus que vê tudo. Então a gente pode esconder as coisas das pessoas. A gente pode fazer coisas escondidas das pessoas. Mas Deus vê tudo. Então aquilo que você acha que você vai fazer, que não vai ser mal nenhum, porque ninguém está vendo, Deus está vendo. Então eu quero te lembrar isso. Então o nosso temor não é nem pelas pessoas, é por Deus que vê tudo. O que você faz no seu secreto. Amém? Então a tentação sempre vai bater a porta, como ela batia na porta de José todos os dias. A mulher de Potifar tentou levar ele para a cama todos os dias. E ele, como diz aqui a Bíblia, ele era um jovem bonito, saudável, formoso. Então a mulher dele tentou de todas as formas levar ele para a cama. Então ela não tinha temor a Deus. Mas a decisão de abrir ou não a porta para o pecado é sua. Então somos nós que abrimos, nós que decidimos se a gente abre a porta para a gente cometer tal ato ou não. O pecado bate na minha porta todos os dias, mas quem decide abrir sou eu. Sou eu que decido. Então aqui fala algo profundo. Quem sabe quem é, se você sabe quem você é em Deus, não negocia a sua identidade por um prazer momentâneo. Se você sabe quem você é, se realmente você diz que você sabe quem você é, porque nós falamos muito de identidade, mas se você realmente tem uma identidade em Deus, mesmo que alguém te ofereça um prazer momentâneo, você não vai fazer aquilo. Porque você não negocia os seus princípios, você não negocia com o pecado. Você diz não para o pecado. E o pecado é mesmo saber que a minha carne está gritando e eu quero, mas eu sei quem eu sou e eu cumpro o princípio.
eu não obedeço à minha carne. Eu já obedeci muito à minha carne. Quando eu queria fazer uma coisa, eu ia lá e fazia, e eu não queria saber não. Eu só queria obedecer à minha carne. E eu me achava a sabichona. E é o que muitos de nós achamos muitas vezes. A gente se acha o sabichão. Porque a gente vai lá e faz acontecer, para ter muitas vezes, para o pessoal estar dizendo assim, nossa, aquela pessoa ali faz o que diz mesmo. Mas não, a gente tem que fugir do pecado. Amém? Então José poderia ter comprometido tudo, mas ele escolheu preservar sua essência. Então qual era a essência de José? Era a identidade de Deus. A gente dizer que tem identidade é a gente ter exatamente essa essência do Espírito Santo em nós. Então integridade é fazer o certo quando ninguém está vendo. Mesmo que ninguém veja, seja íntegro. Diga não para as coisas que são erradas. Fidelidade, enquanto integridade é fazer o certo quando ninguém está vendo, fidelidade é permanecer firme quando é mais fácil ceder. E santidade é escolher Deus acima de qualquer desejo. Então, eu quero falar aqui, existe uma diferença entre integridade, fidelidade e santidade. Aleluia. Deixa eu até tirar aqui Integridade é fazer o certo quando ninguém está vendo. Isso é integridade. É você ser íntegro. Fidelidade é permanecer firme quando é mais fácil ceder. E santidade é escolher Deus acima de qualquer desejo da sua carne, da sua alma. Amém? Se você está em Deus, você não precisa olhar para o lado. Você não precisa experimentar o pecado para ver como é. Se você já sabe quem você é, isso é o suficiente. Amém? Quando muitas vezes, eu quero falar aqui um pouquinho sobre quando muitas vezes o inferno se levanta, mas ele não prevalece. Foi exatamente o que aconteceu com José. O inferno se levantou. Através da vida da mulher de Potifar. Ela levou para ele a tentação todos os dias. Ele era homem. É muito mais difícil o homem controlar a carne do que a mulher. O homem, ele sente desejo, o desejo sexual, ele sente o desejo 15 vezes mais do que a mulher. 15 vezes mais. Então é muito mais difícil controlar um homem falando pela carne do que uma mulher. Nós mulheres, nós somos as pessoas que nós controlamos muito mais os homens na situação do relacionamento. Então a mulher de Potifar, todos os dias ela chamava ele para ir para a cama. E José disse não. Então José fez o certo e foi acusado injustamente. Injustamente, não injustamente, injustamente. E muitos de nós aqui, eu creio que já foi injustiçado. Eu já fui injustiçada por uma coisa que eu nunca fiz. E isso me marcou profundamente. Porque a pessoa me culpou por algo que eu não tinha feito e não quis conversa. Então, José, ele fez o certo e depois ele foi acusado injustamente. Isso é uma das maiores dores do processo. É você ser fiel e ainda assim você está sofrendo. É quando você é fiel e você está fazendo a coisa certa e mesmo assim você está passando por um processo que dói. A mentira da esposa de Potifar parecia convincente. Quando ela falou para Potifar que ele que tinha tentado violar ela. As provas estavam lá, porque ela ficou com a capa dele na mão. A esposa de Potifar ficou com a capa de José na mão. Tudo apontava contra José. E ele foi parar na prisão. Quem aqui conhece a história de José. Mas aqui é uma revelação poderosa sobre essa passagem bíblica. O inferno pode até montar uma cena contra a sua vida, mas não pode sustentar uma mentira diante de Deus. Aleluia. O inferno, ele pode se levantar contra você. Ele pode te caluniar. Ele pode usar pessoas para falar mal de você. Ele pode usar a sua família muitas vezes para se levantar contra a sua vida. Mas ele não se sustenta diante de Deus. Quando você é íntegro, a acusação não permanece.
a armadilha que foi montada contra a sua vida, ela não prospera. Ela pode durar, mas ela não se sustenta lá na frente. A injustiça não define o seu destino. Então, se você está passando por uma injustiça, isso não define o seu destino, o destino que Deus preparou para você. O diabo, ele trabalha com acusações o tempo todo. Eu falei ontem para uma amiga que Satanás, ele sempre usa as mesmas armas. Ele só vai mudando as pessoas. Aí ele pega uma pessoa ali que está mais fraca no seu ciclo familiar ou de trabalho, e ele começa a lançar sementes na cabeça da pessoa. Aí quando ele vê que ali já não funciona mais, ele vai procurar outra pessoa, ele sempre procura uma forma, mas é sempre a mesma estratégia. Ele sempre procura pessoas para se levantar contra você, falar mal de você, para te caluniar. Então, ele trabalha com acusações. E ele trabalha naquilo que ele sabe que tira você do equilíbrio. Ele não vai trabalhar em cima de algo que você não está nem aí. Por exemplo, se você está preocupado com o filho, ele vai tentar de todas as formas acusar ali o seu filho, porque ele sabe que o seu filho é o seu equilíbrio. Então, que você saiba que tudo que tira seu equilíbrio, Satanás vai tentar contra aquilo ali. Ele vai levantar, vai botar coisa na cabeça da pessoa, vai falar mal, alguma coisa ele vai fazer, mas é sempre em algo que tira você do seu equilíbrio. Não é em algo que você não está nem aí. E aí você já sabe onde combater. Amém? O diabo, ele trabalha com acusações, Deus trabalha com verdade. Então, quando você vai com a verdade, quando uma pessoa, quando você estiver pensando mal de alguém, se estiver pensando mal de alguma pessoa que você normalmente gosta, e você comece a pensar abobrinhas na cabeça sobre aquela pessoa, vá lá e diga assim: ó, minha irmã, eu estou com um monte de pensamento aqui que não é de Deus, mas eu quero dizer que eu não abro mão da sua vida e eu amo você em Cristo. Você quebra a armadilha de Satanás. Todas as vezes que você estiver pensando mal de alguma pessoa, faça isso. E você quebra a estratégia dele. Seja você a pessoa que desfaz as armadilhas de Satanás, porque é assim que ele trabalha. Amém? O diabo, ele trabalha com acusação, Deus trabalha com verdade. A verdade sempre prevalece. Então, talvez você hoje esteja vivendo algo parecido, mal interpretado. As pessoas muitas vezes interpretam mal aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente fala. Julgado injustamente, as pessoas estão te julgando. Ferido por algo que você não fez. Mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Então eu quero só te lembrar que Deus está vendo tudo. E toda trama que foi levantada será desfeita no tempo certo. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das coisas que ele já prometeu na sua vida e que ele já falou. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, em nome de Jesus. Amém? Então José, ele teve prosperidade até na prisão. José agora estava no fundo realmente do poço. Ele estava literalmente preso, sem liberdade, sem perspectiva, sem reconhecimento. Ele foi colocado numa prisão. Mas a Bíblia continua dizendo a frasezinha que eu falei para vocês no início dessa live. O Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. Não sou eu que estou falando, está aqui na Bíblia. É só você ler Gênesis 39. Que você vai ver que sempre quando José passava, mudava de rota, ou ele estava em outro lugar, como primeiro ele foi vendido, depois ele foi para a prisão, foi para a casa de Potifar. Primeiro ele foi para a casa de Potifar, depois ele foi para a prisão. Sempre tem essa frasezinha aqui, que diz: o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. Então isso não é só na vida de José, não, é na nossa também. Isso é sobrenatural, essa palavra aqui. Amém? A prisão não anulou a presença de Deus, e a presença transformou a prisão. Então você pode estar muitas vezes em uma prisão espiritual, uma prisão emocional, problemas. Mas se a presença está com você, você vai prosperar.
Todos os processos que nós passamos não é para nos matar, é para nos fazer crescer. E Deus não vai tirar você dos processos enquanto você não aprendeu o que você precisa aprender. Amém? Então José não mudou o ambiente, ele mudou a atmosfera. Onde você chegar em nome de Jesus, é você que vai mudar a atmosfera do lugar. Porque é a presença de Deus que está com você. E isso é o que é poderoso aqui. José, ele mudou, ele saiu de um estado, que ele estava na casa de Potifar, e ele foi para um estado pior, porque ele foi para uma prisão. Mas o ambiente ficou pior. Mas a atmosfera, por Deus estar com ele, foi que mudou. Então você pode estar num ambiente pior da sua vida hoje. Se você está num ambiente pior do que você estava antes, se você acha que em vez de você crescer, você está retrocedendo, mas se a presença de Deus estiver com você, onde você chegar, quem transforma é você. Porque é a presença de Deus que está com você. Amém? Glória a Deus. Então José, ele foi para o fundo do poço, mas ele mudou a atmosfera. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida hoje. Em nome de Jesus, onde você chegar, se a presença de Deus estiver com você, o ambiente vai ficar muito melhor assim que você chegar. Porque é a presença de Deus que está com você. Então, onde você colocar a planta dos seus pés, onde você colocar as suas mãos, ainda que um ambiente não seja propício, tudo que você tocar e onde você chegar vai prosperar. Porque é a presença de Deus que está com você. Amém? Então, quando Deus está com você, você carrega favor até nos lugares mais improváveis. Quando Deus está com você, você carrega favor nos lugares mais improváveis e mais destruídos e mais onde está o caos. O carcereiro confiou tudo nas mãos de José. Por quê? Porque existe algo em quem anda com Deus que não pode ser ignorado. Você pode até estar em um emprego difícil, pode estar desempregado. Deixa eu falar algo para vocês aqui, isso não é para me vitimizar não, mas é para glorificar o nome de Deus. Desde 2023, quando eu cheguei no Brasil, que Deus mandou parar tudo. Deus mandou parar tudo. Eu estava dando mentoria, fazendo terapia, porque eu sou formada como terapeuta. Estava fazendo palestras e fazendo um monte de coisa. E o Senhor mandou eu vir para o estreito, disse, pare tudo, eu não quero você aí. Eu só quero que você se enche da minha palavra. Então, desde 2023, eu não estou fazendo aquilo que eu achava que eu vinha para fazer. Ou melhor, eu não estou trabalhando. Mas por quê? Eu não estou falando isso para me vitimizar, mas para você entender que, ainda que eu estivesse passando por tempos difíceis de prova, de não ter ali, saber que eu estou trabalhando e que eu não estou vendo de onde vai vir o meu sustento, o Senhor nunca me deixou faltar nada. O Senhor nunca me deixou faltar nada. Mas por quê? Porque eu estou debaixo de uma orientação de Deus. E ainda que eu esteja passando por tempos apertados, quem conhece o meu testemunho sabe o quanto eu fui próspera nos Emirados Árabes e em outros países. Mas o Senhor mandou parar tudo para que eu pudesse me aperfeiçoar no meu chamado. Para que eu pudesse comer a Bíblia e entender a palavra de Deus, entender do reino de Deus, entender daquilo que o Senhor estava me chamando. Então, desde 2023 que eu parei de trabalhar. E todo mundo ficou preocupado, minha família ficou preocupada, porque como é que a Heloísa vai se sustentar? Mas o Deus é que tem me sustentado. Por quê? Porque foi Ele que me orientou. Então, se Deus está dentro, se Deus está com você em tudo que você faz, ainda que esteja numa situação difícil, Deus não te abandonará. Porque em Salmos, Davi fala assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então a gente passa por processos que são difíceis. A gente passa por processo. Mas o processo não é para a gente morrer, é para a gente amadurecer.
Então, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, Deus nunca vai te deixar faltar o pão. Porque Ele é um Deus de poder, de glória e de verdade. Deus não é um Deus mentiroso. Então, mesmo que Ele mandasse eu parar de trabalhar, nunca me faltou comida. Glória a Deus por isso. Nunca me faltou o que vestir, nem o que comer. Por mais que eu passasse por dias difíceis, e tem dias que são difíceis, mas o Senhor sempre esteve comigo. E onde eu passo, Ele sempre diz: eu estou com você. Eu estou com você. Isso é para te amadurecer. Isso é para você quebrar o seu orgulho. E por que eu falo tanto nessa tecla do orgulho? Porque o principado que atua nesse século é o orgulho. É Leviatã, é o Deus do orgulho. Então Deus precisava quebrar o orgulho em mim para que a minha dependência fosse nele. E é o que muitos de nós não entendemos. A gente não entende muitas vezes que Deus quer que a gente dependa dele. Não é dependência na nossa força do braço, no nosso trabalho. Eu dependia do dinheiro que eu tinha, e eu tinha muito dinheiro. Não. Os meus pais não estão na minha terra, que é em Pernambuco. Amém? Então, se Deus te chamou, Ele não vai te abandonar. Mas as fases difíceis que nós passamos é para o nosso crescimento, não é para a morte. Se você está debaixo da orientação de Deus, Deus não vai te abandonar. Agora, se você está fazendo as coisas pela força do braço, aí fica difícil. Porque pela força do braço, não é estar alinhado com Deus. E é isso que eu pedi ao Senhor. Senhor, eu quero me alinhar à tua vontade. Eu não quero fazer o que eu quero. Então, por isso que o Senhor pediu para parar de fazer tudo que eu estava fazendo. Deus mandou parar de trabalhar. E aí, todo mundo começou a se preocupar. Eu disse: minha gente, tem dias que eu tenho que ligar para minha família e dizer: não se preocupe, porque quem está no comando da minha vida é Deus. O comando da minha vida é Ele. O meu levantar e o meu deitar é dele. Amém? Então eu estou falando isso para vocês, não é para me vitimizar, porque eu não sou vítima, eu sou protagonista da minha vida. Eu sou filha de Deus, eu sou filha do Rei, eu sou co-herdeira com Jesus. Então tudo que Jesus herdou, eu vou herdar também, e você também. Se você é filho, você também tem por herança aquilo que Jesus tem. Então por isso que muitas vezes eu tenho que falar isso, para eu me lembrar também de que eu sou filha e que Deus não vai me abandonar, assim como Ele não vai te abandonar se você está alinhado com Ele. Então alinhe a sua vida. Se você não está alinhado, alinhe a sua vida com Deus. Amém? Então, se Deus está com você, até o lugar começa a se alinhar. Aqui entra um princípio profundo: a bênção não está no lugar, está na pessoa. Então a bênção não está nos lugares que você vai. A bênção não está no seu meio, a bênção está com você. Lembra de Abraão? Vamos falar agora um pouquinho de Abraão. Quando Ló escolheu as melhores terras, parecia que Abraão tinha ficado com o pior. Mas Abraão prosperou mesmo assim. Por quê? Porque a bênção estava com ele. Então a bênção está nas pessoas, não é nos lugares. E onde você chega, a bênção te acompanha. Se você está alinhado com Deus, onde você colocar os seus pés, a bênção vai te acompanhar. Porque é Deus que nos abençoa. Amém? Então a bênção estava com Abraão, a bênção está com você também. Onde você chega, a bênção tem que te acompanhar. Ah, Heloísa, mas eu estou passando por uma situação difícil, você não sabe da minha vida. Você também não sabe da minha, não, que Deus mandou eu parar de trabalhar desde 2023. Então hoje eu vivo, hoje eu sobrevivo pela misericórdia de Deus. Eu sei que Ele vai me prosperar. Mas esse tempo foi necessário para eu aprender a valorizar até o meu respirar. Até o meu respirar. Eu preciso valorizar. E eu preciso valorizar o Deus que me chamou. E eu preciso... O que é que Deus queria de mim? O que é que Deus quer de você? Que você diga assim: Senhor, todo o controle da minha vida está nas tuas mãos. O que eu como, o que eu visto, onde eu vou, tudo está no controle das tuas mãos. E as minhas orações têm sido assim: Senhor, muito obrigada
pelo Senhor ter me trago para um estreito tão grande, que me faz hoje entender que se eu respiro, se eu estou respirando hoje, é pela tua misericórdia. E é o que Deus quer que a gente dependa dele, mas a gente muitas vezes só coloca algumas coisas na mão dele e outras não. Algumas coisas você coloca para Deus, outras não. Mas aí Deus nos chama para a dependência dele. Dependência é entregar tudo. É entender que, Senhor, eu tenho que te entregar tudo. Até se o Senhor quiser que eu deixe de trabalhar naquele lugar ali, eu vou deixar, porque é o Senhor que está mandando. Porque o Senhor não vai mandar você parar de trabalhar se ele não vai se sustentar. Senão Deus é mentiroso. Amém? Então, Abraão prosperou, mesmo aparentemente ele tendo ficado com terras piores do que Ló. Mas ele prosperou. Por quê? Porque a bênção estava com ele. Então a bênção tem que estar conosco. Se não está conosco, a gente não está alinhado com Deus. Se a bênção não está na sua vida, você não está alinhado. Você tem que se alinhar com Deus. Se alinha a Deus. Diga, Senhor, o que é que eu preciso me alinhar com o Senhor hoje? Onde é que eu preciso, Pai, me alinhar? O que é que o Senhor quer tirar de mim? Para que eu possa me alinhar com a tua vontade. Amém? Então, a bênção estava com Abraão, assim como Ezequiel no vale de ossos secos. Ezequiel, mesmo no cenário onde só tinha morte, lembram de Ezequiel? Quem conhece a história de Ezequiel? Ezequiel, mesmo no cenário onde só tinha ossos, só tinha gente morta ali. Gente morta não, só tinha ossos, né? Deus trouxe vida. Então, onde você chega, a vida te acompanha. A vida, a prosperidade, a bênção te acompanha. Amém? Então, se Deus está com você, até o deserto vai florescer. Mas vai florescer no tempo de Deus. Porque o tempo é de Deus. É Ele que faz todas as coisas. Amém? Então, José tinha um dom. Ele interpretava sonhos. Mas quando teve a oportunidade de se destacar, ele disse... Agora vamos para Gênesis 48. Eu estava lendo também essa passagem onde eu disse uau. Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia eu faço uau, uau. É o tempo todo de uau. Porque é uma revelação atrás da outra. Então, José ele interpreta os sonhos na prisão do copeiro e do padeiro. E depois ele fala assim, em Gênesis 48. Não são de Deus as interpretações. A mesma coisa ele fala também quando ele interpreta o sonho do faraó. Não são de Deus as interpretações. Então ele dá a glória é para Deus. Tudo que José fazia, ele dava a glória para Deus. E aí quando a gente fizer algo que a gente achar que é pela nossa própria força, não dê a glória para você. Não espere a glória. A glória é para Deus. Dê a glória a Deus. Se você, todo mundo aqui pode ter dons espirituais. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero esse dom de interpretar sonhos, porque todo dia o Senhor fala comigo em sonhos. Então eu quero entender o que é que Deus fala comigo. Mas quando Deus te der uma visão, Deus te der uma revelação, Deus te der uma interpretação de um sonho, Deus curar uma pessoa através da sua vida, todas as vezes que você acontecer algo, dê a glória para Deus. Não fique esperando a glória do homem. Porque depois que isso acontece, as pessoas vêm te parabenizar, vêm te abraçar, vêm te exaltar. Mas não, diga, é para Deus. Isso é de Deus. Deus só está emprestando a você os dons. Então sempre dê a glória para Deus. Não espere aplausos de homens. É o que muitos homens estão se perdendo hoje, porque eles estão esperando, eles estão querendo glória para eles, mas a glória é de Deus. Tudo que você faz hoje é Deus que permite, então a glória é para Ele. Então José ele interpretou o sonho do faraó, ele poderia ter se exaltado, mas o coração dele era tão alinhado com Deus. É o que a gente precisa fazer, a gente se alinhar com Deus. Que José ele era tão alinhado com Deus que ele poderia ser promovido, mas ele escolheu glorificar a Deus. E isso revela algo raro aqui nos nossos dias. Quanto maior o chamado, maior deve ser a humildade.
Então, quanto maior o chamado que você tem, mais humilde você tem que ser. Porque senão você se perde. Porque as pessoas começam a te idolatrar, a te exaltar. Mas a glória é para Deus. Então, quanto maior for o chamado da pessoa, maior deve ser a humildade da pessoa. Hoje, muitos querem reconhecimento, exaltação, aplausos, tapinha nas costas e dizer, nossa, que bênção. Mas poucos querem dar a glória a Deus, seja como José. Também, Silva, exatamente. Ele tinha humildade, integridade, princípio. Então o Senhor sabia o coração de José. E o Senhor sabe os nossos corações. O Senhor sonda os nossos corações. Por isso que a gente precisa todos os dias se autoanalisar. Se a gente realmente está sendo humilde ou não. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Esse final de semana eu fui no culto que tinha uma missionária que ela foi no, acho que é Vale do Jequiti, alguma coisa assim. E ela estava contando a história de que ela é missionária, que ela ama fazer isso. E ela falou de meninas que as mães, tem lugares lá, que as mães dão essas meninas que são adolescentes na mão de caminhoneiros por um quilo de frango, por 1 quilo de arroz. E essas meninas engravidam, têm filhos que não sabem nem quem são os pais. As meninas são vendidas todos os dias por 1 quilo de frango. E aí, quando essa missionária foi lá, ela disse assim, que as meninas falavam assim, cadê Deus nessa hora? Se Deus existe, onde é que Ele está? Onde é que está Deus? Que minha mãe me vende por um pacote de arroz. Minha mãe me vende por 1 quilo de frango. As meninas com filhos, um filho na barriga, outro no peito. E essas meninas perguntando onde é que está Deus, que elas são vendidas por 1 quilo de frango. Isso é aqui no Brasil, tá? E ela conta, sim, a Ilha do Marajó também. E ela conta e se emociona. Porque ela diz assim, a gente reclama tanto da vida. E a gente nem imagina que acontece isso com as pessoas. É aqui no nosso país, tá? Não é fora, não. Então, enquanto você tá aí, sentado no confortável, vendo essa live, tem meninas que estão sendo vendidas agora por 1 quilo de frango. Essas meninas engravidam, não sabem nem quem são os pais, que são caminhoneiros que vão passando por ali. E isso é uma vila só disso, tá? É uma vila só disso, só de pessoas assim. E a gente fica reclamando muitas vezes a Deus porque a gente não está conseguindo isso e aquilo. Sendo que tem pessoas agora que estão sendo vendidas por 1 quilo de arroz. Então, muitas vezes falta humildade na nossa vida, da gente agradecer a Deus, até pela situação difícil que a gente está passando. Que não chega nem aos pés dessas pessoas que estão passando agora. Então, que você seja uma pessoa grata. Até pelos momentos difíceis, porque Deus está te moldando e está trabalhando no seu íntimo para que você seja uma pessoa humilde. Para que você tenha um coração parecido como o de José. Que mesmo depois de passar tanta coisa, de ter sido vendido, caluniado, traído, ele teve um coração que tudo que acontecia, ele glorificava a Deus. Até na situação difícil, amém? Então, se Deus te deu algo, não é para te engrandecer, é para glorificar o nome dele. Enquanto mais você devolve a glória para Deus, mais Deus confia mais a você. Tudo que você fizer, enquanto mais você devolve para Deus, mais Deus confia nas tuas mãos. Porque você está glorificando a Ele. Você não está se exaltando. Então eu quero falar aqui processos que não fazem sentido. Em Gênesis 40, 15... Hoje nós vamos falar só de Gênesis, tá? Gênesis 40, 15, José desabafa. Fui roubado e nada fiz para estar aqui. Então José, ele fala na prisão, em Gênesis 40, 15, fui roubado e nada fiz para estar aqui. Então José não fez nada para ser traído, para ser vendido, caluniado, para ir para o fundo do poço, para a cadeia.
Ele não estava entendendo. E isso é humano, a gente não entender muitas vezes a situação que a gente está passando. A gente nem sempre vai entender a situação que a gente está agora. E isso é humano. Porque existem processos que não fazem sentido enquanto estamos vivendo. José não sabia que a cova era só o começo. Que a escravidão era o treinamento. E que a prisão era posicionamento. Ele achava que ele estava sendo atrasado, mas estava sendo preparado. E muitos de nós estamos sendo preparados para o que Deus vai nos entregar nas nossas mãos. Então, como eu falei para vocês, Deus não vai tirar você do processo, ou do deserto, ou da prova, enquanto você não aprender o que você precisa aprender agora, nesse processo aí. Amém? Então, há algo profundo aqui. Nem tudo que parece atraso é atraso. Algumas coisas são alinhamento. Alinhamento com Deus. Você pode não entender porque você perdeu algo, porque você foi rejeitado, porque você foi traído, porque passou por tanta dor, porque está passando por dores. Mas Deus está vendo o que você ainda não vê. O processo dói, mas ele constrói. O processo aperta, mas ele nos molda. E o propósito sempre será maior do que a dor do processo. Então, o nosso propósito é muito maior do que a dor que nós estamos passando agora. Amém? Então, o propósito sempre se cumpre se você está alinhado com Deus. E mesmo que você não esteja alinhado, Deus vai te trazer para o alinhamento. A gente pode até atrasar. Porque às vezes a gente atrasa por a gente não estar alinhado com Deus. Mas o propósito sempre vai se cumprir. Se você sempre voltar a perguntar a Deus se você está fazendo a vontade dele. José saiu da prisão para o palácio, de escravo a governador, de rejeitado a autoridade. Tudo que ele viveu não foi em vão. Cada dor tinha um propósito, cada fase tinha um destino. Cada lágrima estava construindo algo maior. E quando ele finalmente entende tudo, ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Eita glória, aleluia! Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, se alguém está fazendo mal contra você, não se levante contra essa pessoa. Não se levante, não devolva. Não seja o que a pessoa está sendo para você. Mas espere, porque quem te honra é Deus. E Deus, ele não tarda. Deus faz tudo na hora certa. Essa é a chave. Deus não desperdiça nada. Tudo que está acontecendo na sua vida, Deus não desperdiça. Deus usa tudo. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus está com você, a cova não é o fim. A acusação não te define. As acusações que as pessoas se levantam não te definem. A prisão não te limita. A prisão na mente, a prisão na alma, a prisão espiritual, o processo não te destrói. Shalom, irmão Wesley. O processo, ele não te destrói. O processo não é para a morte, o processo é para a vida. Tudo coopera, tudo se encaixa, tudo trabalha para o propósito de Deus, porque Deus não desperdiça nada do que está acontecendo na nossa vida. Você não está perdido, você está sendo preparado para um propósito maior, que muitas vezes a gente não entende. Shalom, mano. Deus abençoe. Então você não está perdido. Você está sendo preparado. Então, em vez de você ficar resmungando, chorando. Lógico que a gente vai chorar. Tem dias que eu choro que, meu Deus do céu, é igual um neném. Mas ao mesmo tempo que eu choro, que eu coloco para fora, eu digo: Senhor, muito obrigada. Porque todo esse processo não é para a morte. Esse processo é para a vida. Esse processo é para me amadurecer. E quando você aprender o que você precisa aprender nesse processo, aí Deus tira você. Mas enquanto você não perguntar a Deus o que eu preciso aprender nesse processo, Deus não vai tirar você. Amém? Então, para concluir, eu quero fazer uma oração final, como eu sempre faço nesse estudo bíblico. Né? Eu peço que você possa concordar no mundo espiritual, para que a gente possa ligar o que é ligado na terra, ligado no céu. Eu quero fazer essa oração, eu quero abençoar a sua vida. Amém? Senhor, hoje eu entrego diante de Ti todos os processos que eu não entendo. As dores que eu não sei explicar,
Há situações que parecem injustas. Eu escolho confiar no Senhor. Mesmo quando não vejo, eu creio que o Senhor está comigo. Mesmo quando tudo parece contrário, eu declaro que a tua presença é suficiente. Me dá força para permanecer íntegro. Me dá coragem para resistir à tentação. Me dá fé para continuar mesmo sem respostas. Que eu nunca negocie os meus princípios. Que eu nunca roube a tua glória. Que eu nunca desista no meio do processo. E que em tudo, absolutamente tudo, o teu nome seja glorificado em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Eu estou feliz com essa palavra. Foi poderosa. Então, que você possa aprender o que o processo quer te ensinar para que você possa avançar. Então, em vez de você reclamar para Deus, diga: Senhor, o que é que eu preciso a me alinhar com o Senhor? O que é que eu preciso aprender nessa fase que eu estou passando? Para que eu possa avançar. E se eu não estou alinhada, Senhor, com o Senhor, me alinhe. Me mostre, Pai, o que eu preciso alinhar com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês nessa tarde já. E amanhã a gente volta, se assim o Espírito Santo de Deus me permitir. E que toda honra e toda glória seja dado a Ele. Amém? Um beijo no seu coração. Se você puder, compartilhe essa live. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. E onde você colocar a planta dos seus pés e as suas mãos, que a graça do Senhor te acompanhe. A graça, a bênção, onde você andar, ela te acompanhe. Porque a bênção está em nós, não nos lugares. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã.